pessoal, professora Elida Bogé aqui de volta, professora de Biologia, né, nesse projeto aqui do Governo do Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Educação, né, do Estado. Nesse nosso projeto aqui, nesse cursinho preparatório para o Enem, para as provas do PAS, o EMA, né, eu sempre peço que vocês estudem, revisem, no material aqui tá, no link aqui abaixo, tá? E vamos continuar, né, na resolução das nossas questões. Agora a gente está resolvendo questões do Enem. Estamos na questão 79, Enem 2020. Instituições acadêmicas e de pesquisa no mundo estão inserindo genes em genomas de plantas que possam codificar produtos de interesse farmacológico. No Brasil, está sendo desenvolvida uma variedade de soja com viricida ou microbicida capaz de prevenir a contaminação pelo vírus causador da AIDS. Essa leguminosa está sendo induzida a produzir a enzima cianovirina N, que tem eficiência comprovada contra o vírus. A técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo de... Então, vamos lá. O que está sendo dito aqui é que no Brasil está se gerando uma leguminosa, né? Um tipo de soja, com um gene que faz com que ela produza um viricida ou microbicida capaz de prevenir a contaminação pelo vírus causador da AIDS. Olha só no que eu mexi, no gene, né? Eu fui mexer lá na informação genética da espécie, lá na informação genética da soja. Então, a técnica, quando eu mexo, né, na informação genética, ela diretamente, né, quando eu faço essa manipulação genética direta no indivíduo, então, eu não posso chamar isso de hibridismo, porque o hibridismo eu vou estar promovendo até uma movimentação genética mais a partir do cruzamento, né, de indivíduos. Então, eu pego indivíduos, faço cruzamento para favorecer uma determinada característica, para favorecer uma determinada expressão genética daquele indivíduo que vai nascer, daquela geração, daquela variedade, daquela raça, né? Então, eu não falo de hibridismo. Conjugação não é o caso também, a gente não está fazendo conjugação, quem faz conjugação é micro-organismo, é bactéria, eles que fazem isso, né? O próprio indivíduo faz, né? Não existe uma manipulação anterior, partindo da gente, né? Seres humanos. Terapia gênica também não é o caso, não estamos falando de terapia, né? E melhoramento genético também, melhoramento genético é uma atividade mais utilizada aí pelo mundo da agropecuária, né? Também nesse sentido de reforçar uma determinada característica, né? Fazer com que as próximas gerações de um determinado grupo de indivíduos já nasça com aquela característica de interesse, né? Já naquelas gerações que tiveram o seu aperfeiçoamento genético, né, voltado visando uma determinada característica. Por exemplo, as vacas aí leiteiras, né, então, sofrem cruzamentos sucessivos para que elas sejam tanto resistentes às condições ambientais, quanto aumentem a sua produção de leite, né? Então, isso parte dos cruzamentos genéticos para favorecer essas características de interesse agropecuário, né? Já manipular a informação genética do indivíduo, né? Colocar uma informação onde não tinha, né? Uma sequência, enfim. Quando eu faço a manipulação direta, eu estou falando de transgenia, né? Aí sim, a gente chega na técnica que está sendo utilizada nessa soja aí para poder produzir essa substância contra o vírus da AIDS, né? Questão 80, Enem 2019. Um pesquisador observou em uma árvore um ninho de uma espécie de falcão.
Apenas um filhote apresentava uma coloração típica de penas de ambos os pais. Foram coletadas amostras de DNA dos pais e filhotes para a caracterização genética dos alelos responsáveis pela coloração das penas. O perfil de bandas obtido para cada indivíduo no ninho, para os locos 1 e 2, onde se localizam os genes dessa característica, está representado na figura. Então, a gente tem aqui os pais, né? A mãe e o pai e a mãe e os filhotes, né? E aí a gente tem aqui os alelos dentro do locus 1, os alelos dentro do locus 2, né? Então a gente está olhando aqui para a genética que vai dar essa característica, né, cor, né, a coloração das penas dos filhotes. Então, esse aqui é o padrão de bandas, né? Padrões de bandas em gel das moléculas de DNA dos indivíduos. Então, aqui é o fragmentinho de DNA, né, de cada indivíduo dos pais dos filhotes, que tratam dessa característica, como eu já falei. Dos filhotes, qual apresenta a coloração típica de penas dos pais, né? Qual desses filhotes aqui, né, apresenta a coloração dos pais, que foi justamente o que foi observado pelo pesquisador que estava ali olhando o ninho, como a questão, né, comentou anteriormente. Então, vamos ver. Né? A gente tem que fazer o cara crachá aqui, não tem outro jeito. Né? Então, vamos lá. O alelo, dentro do locus 1, o alelo A não aparece nem para o pai, nem para a mãe. Né? O locus B aparece para o pai e aparece para todos os filhotes. Desculpa, locus B não, o alelo B. Né? Locus 1, alelo A, locus 1, alelo B. O alelo C aparece na mãe e aparece no filhote 1, filhote 3, filhote 5. Então, para esse locus 1, somente o filhote 1 tem um locus que é do pai e um locus que é da mãe, né? E o filhote 1, o 3 e o 5, que a gente observar ali, ó. O filhote 1 tem um alelo que é do pai, o filhote 1 também tem um alelo que é da mãe, né? Que é o alelo C. O filhote 3 também tem um alelo do pai, o alelo B, o alelo C. O filhote 5 tem um alelo do pai, o alelo B, o alelo C. Então, os filhotes 1, 3 e 5 já são candidatos a ser aquele filhote que foi observado pelo pesquisador. Mas vamos olhar para o locus 2, né? Então, no locus 2, o alelo tem no pai, tem no filhote 1, no filhote 2 e no filhote 5. O alelo G tem no pai também, o pai é heterozigoto, portanto, né, nesse fragmento. Então, o pai também tem o G, tem a mãe tem o alelo G, o filhote 1 tem o alelo G, quer dizer, o filhote 1 ele já tem também o do pai e o da mãe, né? O filhote 2, ele não tem, ó. Pode perceber que o filhote 2, ele só tem um alelo do pai, mas ele não tem o da mãe, né? O filhote 3 tem um que é da mãe, né? Um que coincide com o alelo da mãe e um outro alelo até, né? Que nem o pai nem a mãe possuem. O filhote 4 tem o da mãe e pai também, né? Mas lá no locus 1 ele não tinha. E o filhote 5, ele só tem o alelo, aqui o alelo do pai, no caso, né? Para essa característica. No locus 2. Então, a gente tem que olhar para o filhote que foi mais representativo, né, vamos dizer assim,
das características do pai e da mãe, né? Ele é aquele que vai ter o alelo do pai e da mãe, tanto no locus 1 quanto no locus 2. Então, vamos ver ali, ó, o 5 teve no locus 1, né? Do pai e da mãe, mas olha o 5 no locus 2. Ele tem aqui o alelo E do pai, mas da mãe não. No locus, o filhote 3, ele também teve lá no locus 1 pai e mãe, mas olha lá ele no locus 2, só teve correspondente ao pai e à mãe também, mas ele é heterozigoto, né? Ele tem um fragmento que não é correspondente, né? Nem ao pai nem à mãe, né? O filhote 1, ele também é heterozigoto, mas aí o que acontece? Ele tem um gene correspondente, né? Um alelo correspondente ao pai e um da mãe. E o filhote 1, ele repetiu esse padrão tanto para o locus 2 quanto para o locus 1. Ele trouxe um alelo correspondente do pai, um alelo correspondente da mãe no locus 1, um alelo correspondente do pai e um da mãe no locus 2. Então, o filhote 1 foi aquele filhote que foi observado pelo pesquisador, certo? Dos filhotes, qual representa a coloração típica de penas dos pais, né? Então, letra A, filhote 1. Na questão 81, Enem 2019, nós temos que, com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos 3 princípios básicos, que são conhecidos como leis da uniformidade. Leis da uniformidade, segregação e distribuição independente, né? A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente uns dos outros para a prole. Hoje, sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? A distribuição depende do caráter de dominância ou recessividade do gene, porque os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores. As alterações cromossômicas podem levar às falhas na segregação durante a meiose. Os genes localizados fisicamente próximos nos mesmos cromossomos tendem a ser herdados juntos. Os cromossomos que contêm 2 determinados genes podem não sofrer a disjunção na primeira meiose. Então, esse aqui a gente vai ver logo aqui a resposta correta para discutir, né, todas as situações. Então, os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos, né? Então, a gente consegue até visualizar isso acontecendo na prática, né? Então, os genes próximos acabam tendo essa tendência de ser herdados juntos. Contrário do que fala aqui, ó. Contrário, ó, sabe-se que hoje nem sempre isso é verdade. Por quê, né? Desculpa, estou voltando muito aqui. Olha o que a lei diz. A lei, né, refere-se ao fato de que membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente uns dos outros para a prole, né? Membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente. E aí o estudo vem e diz que nem sempre, porque quando eles estão fisicamente próximos é mais fácil herdar, né, juntos, serem herdados juntos, né? A letra A, quando ela diz a distribuição depende do caráter de dominância e recessividade, não tem nada a ver. A dominância, a questão da expressão não tem nada a ver com a segregação, como esses genes vão se separar, tá? Então, a letra A está fora por causa disso. Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores. Não é para ser assim, né?
O normal é herdar um de cada. E a letra C, as alterações cromossômicas podem levar às falhas na segregação durante a meiose. Não há uma relação, né, de dependência, né, com respeito a esses dois eventos, a dependência obrigatória, tá? Então, letra D, né, é o que melhor responde a questão, tá bom? A gente fica por aqui, tá? Nós vamos voltar aí com mais questões, resolvendo aí outras tantas questões do Enem. É importante que vocês revisem, estudem, tá bom? O material aí que está disponível no link e até a próxima.